Ok. Bom, então, nós estávamos conversando... Olá, Milena, boa tarde. A gente vinha conversando, né? Boa tarde, professor. Sobre diversos aspectos relacionados a esse ensino da língua portuguesa, né? Gramática, variações, leitura, certo? O uso do texto literário. Depois nós começamos a discutir um pouco a ideia do letramento, certo? Das práticas de letramento associadas à leitura e à escrita. Então, a gente discutiu bastante esses aspectos e essa semana eu resolvi fazer assim uma espécie de provocação a vocês. Vocês sabem que existem muitos tabus que envolvem a escola pública, né? As pessoas, os professores, né, também costumam fazer comparações entre a escola pública e a escola privada. Porém, nem sempre essas comparações ou esses tabus, eles são realmente verdadeiros, tá? Eles são, vamos dizer assim, pertinentes. Então, essa semana, eu resolvi fazer essa provocação a vocês. E a atividade que vocês têm lá na plataforma, ela se refere a este contexto, tá? O contexto da escola pública, claro, sempre pensando em todos esses aspectos que nós estamos conversando desde o princípio, tá? Porém, como o que nós estamos discutindo mais recentemente é a ideia do letramento, né, da prática da leitura e da escrita, a minha provocação foi mais ou menos em cima disso, tá bom? Então eu vou projetar aqui a tela e existem algumas perguntas nela, tá? Que eu gostaria que alguém, ou vocês todos, se quiserem, né, um por um, se posicionassem sobre os pontos que eu levantei, tá? Não existe aqui nenhum tipo de crítica, nem a uma e nem a outra, certo? Nós estamos tentando apenas fazer um paralelo para o dia a dia, tá? Das escolas. Então, vamos lá. Todos conseguem ver a tela? Ou precisa aumentar mais? Precisa aumentar ou está bom? Está bom. Então tá. Bom, então vamos lá. Ok, então vamos lá. O primeiro ponto diz assim, ó. A primeira pergunta, né, diz assim: metodologicamente falando. Então prestem bem atenção no início da pergunta, tá? Metodologicamente falando. A escola pública, em comparação com a escola privada, ela tem restrição ou limitação? Qualquer um de vocês pode se manifestar. Limitação. Devido à estrutura, falta de equipamentos, muitas vezes o ambiente não é propício. Certo. Alguém mais quer se manifestar? Obrigado, Milena. Professor, creio eu que depende muito da situação. Eu já tenho um pouquinho de vivência de ensino, né? E aí eu percebo que algumas escolas, a parte pedagógica, sim, tem uma restrição e algumas têm limitações. Mas eu creio que a gestão faça muita diferença, né? A gestão dessas escolas tem feito muita diferença. Eu tenho encontrado duas escolas, vamos supor, que eu vejo essa diferença, né? Eu vejo que uma acontece, flui divinamente bem, enquanto a outra não flui tanto, né? Então, creio eu que seja muito a questão de gestão também conta muito em relação à escola pública. Tudo bem, mas olha só, Letícia, por isso que eu pedi que vocês observassem bem o início da pergunta, tá? Metodologicamente falando.
a questão aí é a seguinte, as pessoas costumam dizer que a escola pública não tem condições, não pode realizar determinadas atividades, porque não tem recurso, não tem estrutura, como você colocou, Letícia. Porém, muitas vezes, essa afirmativa, essa afirmação, ela é um escudo para que os professores não façam, certo? Então, por isso a minha pergunta. Vocês acham que a escola pública, é claro que tem que ser de forma genérica, né, no geral, ela tem para essa realização, né, das atividades, quer dizer, metodologicamente, trabalhar metodologicamente, aí vocês lembram que nós já falamos sobre os PCNs, nós já falamos de alguma maneira sobre as BNCCs, né, já falamos bastante sobre essa ideia metodológica. Então, metodologicamente falando, a escola pública, ela tem restrição ou limitação? Então, a Milena acha que é limitação, a Letícia acha que é restrição, porque a gestão interfere também. Alguém mais quer se manifestar? Professor, a minha fala é bem análoga à fala da Milena mesmo. Eu concordo muito com o que ela falou sobre a questão da limitação. Alessandra, eu quase não te ouvi. Você disse alguma coisa, eu só consegui entender limitação. Você acha que é limitação, é isso? Você consegue me escutar? Agora sim. Assim, eu falei que eu concordo muito com a fala da Milena em questão da limitação. Certo, ok. Obrigado, Alessandra. Olha, gente, é assim. Claro que a realidade da escola pública ela é diferente da escola privada, tá? Porém, tudo o que se pede para fazer, né? Tudo aquilo que está nos PCNs, nas BNCC, todas as atividades relacionadas à metodologia, né, de aplicação dessas diretrizes, não tem absolutamente nenhuma restrição dentro da escola pública. Você pode fazer, claro, o que você vai encontrar são limitações, tá? Porque muitas vezes, como a Letícia colocou, a escola não tem estrutura, a escola não tem recurso, né? Muitas vezes o professor não tem o apoio necessário, então ele vai precisar, de certa forma, achatar aquela atividade, né? Enxugar aquela atividade. Mas ele não tem nenhuma razão para não realizar essa atividade, certo? Tanto isso é verdade que vocês têm visto, ao longo desses últimos 10 anos, que algumas escolas públicas têm se destacado naquelas Olimpíadas de matemática, né, de português, aquelas competições a nível mais abrangente no território nacional. Então, o que é isso? Isso significa que, se nós conseguirmos envolver a comunidade, a família, os alunos, é possível realizar alguma coisa, tá? Claro, nós sabemos, né, que na escola privada é possível que os recursos sejam maiores ou mais diversificados, mas não quer dizer que não se possa realizar a atividade. Então, esse estigma, né, esse tabu de dizer na escola pública não se pode fazer nada, não é verdade, tá? Não se consegue fazer nada, não é verdade. Há limitações, sim, e as práticas de letramento dentro da escola pública, elas são muito mais bem
aceitas, né? E as reações das famílias, da comunidade, ela é muito mais intensa do que quando se tenta fazer isso na escola privada. Tá? Então, se vocês conseguissem fazer uma pesquisa, vocês veriam que na escola pública o envolvimento é maior, porque a escola pública ela é carente. Então, tudo aquilo que você consegue realizar é imediatamente bem respondido. A resposta é bem forte, é bem intensa, tá? Então, a gente precisa acabar com essa ideia de que não se pode fazer letramento na escola pública, de que não se pode fazer atividades de prática social na escola pública porque não tem recurso, porque não tem estrutura. Hoje não, Letícia. Professor, então, no caso, voltando ao que você estava falando e me corrigindo, agora eu creio que eu entendi melhor, então nós podemos dizer que tem a diferença das duas escolas, tanto privada quanto pública, e a gente percebe que a escola pública ela é carente, como o senhor falou. Sim. Temos muito mais aceitação até dos familiares, correto, né? Por envolver esses alunos, é uma coisa diferente. Então, quando o professor traz essa coisa diferente, diferenciada para uma escola carente, é visto de outros olhos. Já na escola privada, a gente tem até uma certa rejeição até dos pais. Isso. Sabe aquela coisa, aquele professor está inventando muito. Isso. E toda hora ele inventa uma coisa diferente. Isso. Na escola pública não, é novidade. Então, até os projetos saem, novos, a gente vê que a turma se engaja, né? A turma traz, a turma vivencia. E na privada a gente tem essa certa limitação até dos alunos, né? Correto. Então, vejam que o importante aí, tá? Esteja você no contexto em que você estiver, o importante é que você crie o hábito do letramento, que você crie o hábito das práticas, tá? Nós já falamos aqui que as competências e as habilidades que são pregadas pelo PCN, pelas BNCC, não são apenas a de adquirir conhecimento. Então, aquela taxonomia do Bloom, ela se ampliou bastante. Então, a gente quer que o aluno resolva problema, a gente quer que o aluno proponha a solução, que ele analise, né, que ele sintetize, que ele discuta. Então, na atividade ou no projeto de letramento, tá? Nós já vimos que elas são diferentes, a atividade do projeto, né? Mas isso tudo pode acontecer, certo? E dependendo da criatividade do professor e da equipe pedagógica da escola, essa metodologia de trabalho, ela pode acontecer de forma frequente, tá? Vocês lembram que nós já conversamos aqui. Não adianta você criar o currículo e depois incluir o letramento. Você deve pensar nas atividades ou nos projetos de letramento e depois colocar isso dentro do seu currículo. Certo? O que muitas vezes não é feito dessa forma, é feito do currículo para o letramento, quando deveria ser o estabelecimento daquela prática, né, de forma definitiva, obedecidos os critérios todos que a gente sabe que são necessários, e essas práticas serem incluídas no currículo do colégio, da escola, tá bom? Muito bem. Então, vamos à segunda questão, então. Olha só. É uma boa ideia fazer uma atividade ou um projeto de letramento em uma escola localizada em zona vermelha? Vocês sabem o que é uma zona vermelha, né? Todos compreendem o que é uma zona vermelha? Uma zona onde temos bastante periculosidade, seria isso? Isso, onde a violência é muito grande, domina, né? E existe um índice de periculosidade muito alto, certo?
Sim. Vocês acham, então, que é uma boa ideia ter atividade e projeto de letramento numa escola não pública ou privada? Normalmente, nessas áreas, a escola é pública, tá? Que será o nosso foco dessa semana. Vocês acham que é uma boa ideia ter atividades ou projetos de letramento? Por quê, Alessandra? Muito pelo contexto, né, professor, social vivido, das pessoas que vivem nessa zona, vulnerabilidade social, etc. Eu acho muito bom. Sim, ok. Obrigado, Alessandra. Eu creio que, professor, assim como a colega falou, além do contexto social, né, eu creio que com esses projetos pode haver mudança nessa sociedade, né, que está em desenvolvimento. Pronto. Eu creio que seja muito importante, sim. Isso, ok. Obrigado, Letícia. Mais algum comentário? Letícia, você esqueceu de baixar a mão. Mais algum comentário, gente? Olha só. Pessoa é onde mais precisa mesmo, nesses lugares, quanto mais vulnerável, né, mais de risco a situação do adolescente, mais ele precisa dessas práticas para tirá-lo daquela escola monótona e colocá-lo numa realidade mais viva, né? Isso. Muito bem. Então, vejam que é justamente nesse contexto em que as práticas ou as atividades, os projetos de letramento vão surtir o maior efeito. Por quê? Porque eles vão dar uma certa ocupação àqueles alunos, certo? Pelo menos em um determinado período. Então, nós temos notícia, né, no Brasil inteiro de trabalhos, né, sociais que foram feitos nas favelas. Projetos de música, de dança, certo? Hortas comunitárias, né? Então, há uma série aí de atividades que podem servir tanto para a ocupação, vamos dizer assim, social daqueles jovens, quanto para, metodologicamente, trabalhar com a língua portuguesa, a interdisciplinariedade. Por exemplo, você resolve fazer uma horta. Então, você pode pedir aos alunos que pesquisem determinadas plantas ou vegetais, tá? E façam uma pequena sinopse daquele vegetal, para que serve, para que é bom. Sabe quando a gente vai no zoológico ou no museu que tem aquela plaquinha explicativa no pé das estátuas ou das esculturas, as pinturas, né, das árvores? Então, a mesma coisa você pode criar numa horta que você fez na escola, certo? Então, esportes, né? Tudo pode... Vejam bem, não é só você dizer assim, olha, aula de educação física, então nós vamos nos reunir aí na quadra e vocês vão jogar basquete hoje. Não é isso apenas, tá? É você transformar isso em letramento, em leitura escrita como prática social. Certo? Então, é preciso que você envolva a comunidade escolar, a família e a comunidade ao redor da escola. Então, nós já vimos aqui que é muito importante que você vá conhecer a realidade da comunidade que está ali em volta da escola. Vá saber o que é que a comunidade precisa mais. Vá saber o que é que a comunidade gostaria de ter. E aí você começa a criar suas atividades de letramento. Então, é como disse a Manaíra, é justamente nesses locais em que essas atividades e esses projetos de letramento se tornam mais úteis, tá?
é claro, né, que você precisa ter também um pouco de cuidado, né? Você não vai, vamos dizer, como se diz popularmente, peitar a comunidade. Ao contrário, você vai conquistar a comunidade. E, metodologicamente falando, esses projetos e essas atividades que estão lá na BNCC, como nós já dissemos, com o nome de percurso, de diretórios, você tem uma chance enorme nas mãos. Agora, é claro, uma andorinha só não faz verão. Você precisa que a escola se engaje, né, nesses projetos, nessas atividades. Ou só a sua turma, ou várias turmas da mesma série, ou a escola inteira, enfim, aquilo que você puder planejar e executar. Também o professor precisa ter um pouco de cuidado, porque não adianta ele viajar na maionese, né? Criar uma coisa que ele não vai conseguir realizar. Então, pés no chão, mas fazer alguma coisa. Muito bem. O terceiro aspecto diz assim, ó, um projeto musical, esportivo ou envolvendo outro tipo de atividade lúdica seria uma boa ideia de letramento em uma escola pública localizada em zona vermelha? De certa forma, nós já respondemos, né? Vocês conhecem alguma atividade ou algum projeto desta natureza que esteja sendo realizado em alguma escola onde você já fez estágio, ou onde você atua, ou que você tenha tido informações? Professor, Diga, Alessandra. eu digo por mim, eu fiz meu 7º, 8º e 9º ano numa escola pública de Zona Vermelha. Sim. E ela, enquanto gestão pedagógica, era excelente, era muito boa mesmo, assim, realmente não tinha o que reclamar. Só a questão, como a gente já até discutiu, as questões de limitações, como a estrutura, era uma coisa muito precária mesmo. Mas fora Sim. isso, era muito bom. A gente tinha um projeto que era uma feira do empreendedor, que era justamente para trabalhar as questões de matemática, etc. da gente. A gente produzia umas coisas para vender, e toda a escola fazia isso. E era muito interessante ver o quanto os alunos se doavam para fazer tudo isso, sabe? Todo mundo gostava, todo mundo ficava naquela expectativa. Era uma coisa muito esperada o ano todo para fazer isso. Enfim, era muito bom, era muito interessante perceber isso. Eu percebia o quanto os alunos se doavam para estar ali, para fazer, por gostarem, por ser uma coisa diferente, por ser algo inovador, Sim. vamos por assim. Perfeito. Mais alguma sugestão ou mais alguma ideia? Alguém já teve contato com algum outro tipo de projeto ou de atividade de letramento? Vocês sabiam ou sabem que o Emaús começou assim? O padre Bruno, ele decidiu ocupar aqueles alunos com os trabalhos de recuperação de determinadas coisas que eles tinham nas suas próprias casas. Então, ele pediu que os alunos trouxessem alguma coisa que não estava funcionando e, com a ajuda de algumas pessoas, ele foi fazendo os alunos entenderem que aquilo podia servir, né, para gerar renda e, ao mesmo tempo, dar àqueles alunos uma ocupação. Então, ele foi ensinando uma ocupação para aqueles alunos. Ele foi, depois, a família passou a fazer parte disso, e aí a coisa foi crescendo e se transformou naquilo que vocês conhecem, certo? Mas o projeto começou dessa forma, só com poucos alunos. Certo?
uma formação de um coro, certo? Na escola, é um projeto de letramento. Os alunos vão aprender a cantar e etc., né? Mas também vão aprender a ler, certo? A fazer entonação de voz, impostação de voz. Isso é trabalho metodológico. E, enfim, vocês podem pensar aí em várias outras situações que podem ser transformadas em atividades de letramento. Nós já mencionamos aqui algumas, né? Então, as salas de leitura, né? As rodas de leitura, os saraus literários, certo? As visitas, né? Guiadas, né? Que a gente chama de visitas técnicas, certo? Mas você vai ao museu conhecer os mamíferos, conhecer os pássaros, certo? Isso é aula de ciências, junto com o português, certo? O aluno vai poder escrever, produzir textos. Então, você pode trabalhar com esporte, com música, certo? Com poesia, certo? Muitas vezes, e isso é especialmente frequente no interior, você tem pessoas que podem ensinar a costurar, podem ensinar a fazer bolo, a fazer pão, certo? Você tem pessoas que fazem poesia de cordel, né? Aqueles poemas de cordel no interior, sempre aparece uma ou outra pessoa. Então, você pode transformar isso num projeto ou numa atividade de letramento. Então, é assim, se essa escola onde você está atuando, né, ela tem limitações para realizar um projeto de letramento, realize atividades de letramento. Por exemplo, você poderia convocar os alunos a fazer uma relação para conseguir cestas básicas para distribuir na comunidade. Então, eles vão aprender a fazer um texto, né, injuntivo, com listas, com instruções. Então, aí há uma série de direções que você pode utilizar, metodologicamente falando, para criar práticas de letramento, né? E usar leitura e escrita como prática de letramento voltada ao contexto social de onde você está. Pois não, Letícia? Professor, o senhor falou assim, eu lembro que tinha um projeto no local onde eu morava, e que era mais ou menos assim, o pessoal de oitava série, acho que era oitava série, sim, eles era um projeto de leitura, então era interessante eles escolherem, fazerem a leitura, né, em sala, e depois lerem para os seus avós, porque como no interior os avós não sabiam ler, né, era como se o neto ensinasse ao avô. E assim o projeto saiu eu lembro que saiu com até avós sabendo escrever, né? Se letrando, né? Se alfabetizando. sim, Tem um projeto assim também? sim, com certeza. Você pode, por exemplo, alfabetizar crianças, né? Uhum. Você pode fazer com que os seus alunos de uma série mais adiantada criem oficinas de leitura. Não se preocupe, Alan, está tudo certo. Então, existem várias possibilidades, tá, gente? Que não precisam de grandes recursos, tá? Que não precisam de muita estrutura. Então, vejam, eu vou repetir. Nós precisamos lutar
contra esse estigma de que não se pode, não se consegue fazer nada na escola pública. Não há restrição metodológica nenhuma. Há, sim, limitações que você vai precisar adequar às suas ideias. Mas restrição, quer dizer, não pode, não dá, ninguém vai fazer, não existe isso. Tá? Então, procurem pensar muito nisso antes de você dizer a escola pública é ruim ou não sei o quê. Muitas vezes, a escola pública é melhor do que a privada em determinadas regiões. E vocês têm exemplos disso no Brasil inteiro. Tá? Bom, o último aspecto que eu coloquei aqui, se refere mais especificamente à metodologia, tá? Então, a metodologia de ensino da língua portuguesa na escola pública deve visar apenas a preparação para os testes, aí tem um errozinho de digitação, tá? Para os testes institucionais, tais como PSS, Enem, etc. Então, você deve pensar na sua metodologia, no seu trabalho metodológico da língua portuguesa, visando única e exclusivamente a essas situações, a esses testes? Eu creio que não, professor. Eu creio que o estudante, né, ele precisa entender a importância desses parâmetros da língua portuguesa para a sua vida, não somente para esses testes, porque nós vemos alunos que eles aprendem para passar nessas coisas, e quando pergunta para ele não sabe, porque ele só aprendeu naquele momento. Ele não aprendeu para a vida, né? Então, eu creio que o ensino, até antigo, porque eu digo pela minha avó, quando você a ensinava, você aprendia para a vida, né? Então, você acaba sabendo todas aquelas regras. Hoje em dia, não. Hoje em dia é muito focado no Enem, e a gente percebe aluno que não tem base, aluno que não sabe ler, não sabe interpretar, não sabe escrever, e não tem preparação metodológica para isso. Então, esse é o meu ponto de vista, né? Ok, obrigado, Letícia. Mais alguém gostaria de falar? Eu vejo agora, por entender mais da metodologia da língua portuguesa, que ela é muito mais ampla do que a gente aprende nas escolas atualmente, né? Por exemplo, vai muito do teor normativo, porque muitas vezes a gente entra na escola só para aprender, por exemplo, tem muito da questão dos pais ainda baterem na questão, até do letramento mesmo. Por exemplo, querer que a criança decore palavras, aprenda a ler, mas assim, só por aprender. Não estimular aquela criança mesmo a ter o prazer de ler, para lá na frente ela ter o prazer de escrever. Então, uma criança alfabetizada não é uma criança letrada. Ela só vai aprender por obrigação e vai se tornar monótono aquilo. É por isso que hoje em dia a gente vê que muitos alunos não têm interesse de aprender a língua portuguesa, porque é muito voltado a essa questão normativa. Então, eu acho que a metodologia da língua portuguesa, ela vai muito além disso, de um teor só normativo. Muito bem, obrigado, Milena. Mais algum comentário? Isso, Alan. Criar o senso crítico. Isso. Vejam que é assim, olha, quando você está estudando uma língua estrangeira, muitas vezes você não consegue ter capacidade, ter potencial cognitivo naquela língua estrangeira. É uma outra cultura, né? São outros hábitos de manifestação linguística. Então, o que acontece? Você acaba usando a língua portuguesa como amparo ou anteparo para a língua estrangeira. Aí você vai fazer uma série de coisas erradas, vai errar muito, porque você não pode, você teria que pensar naquela língua. E é difícil. Então, a mesma coisa nós poderíamos pensar para o português.
Às vezes a gente diz assim, poxa, mas a língua portuguesa é cheia de regra, de norma, eu não consigo aprender esses verbos, essas desinências, essas conjugações, e não sei o que do subjuntivo, do indicativo, não sei o que mais. Não é apenas a nomenclatura e as regras que interessam ou que importam, né? Mas o que fazer com elas, tá? O que uso você pode fazer com aquelas regras? Como aplicar aquelas regras no dia a dia? Nós já falamos sobre isso muitas vezes, né? Então, se você planeja o seu percurso metodológico única e exclusivamente para preparar os alunos para passar nos PSS, né, para tirar uma nota excelente no Enem. Então, quantas vezes o professor diz assim, é muito difícil o aluno tirar 1000 pontos na redação do Enem. Então, é claro que isso também é importante, porque o sistema é assim. Mas, ao longo da vida do aluno, ele precisa sentir que aquela língua, aquele código, serve para alguma coisa prática, real, e não apenas para passar em concursos. Quantas e quantas vezes você vê uma pessoa que não tem condição de escrever um requerimento? Você vê pessoas que sequer entendem como preencher um formulário na internet. Diz assim, olha, faça seu cadastro. Aí a pessoa se atrapalha toda para fazer o cadastro. Olha, faz um requerimento solicitando tal coisa. Escreve um e-mail pedindo que a universidade tal lhe mande informações sobre o curso tal. Aí a pessoa escreve o e-mail de qualquer jeito. Professor, é como se fosse né? E a gente não tem essa bagagem que ninguém pode, né? A gente não olha para o indivíduo, a gente olha para uma sala como um todo, né? O importante é, tipo, preencher o conteúdo e que é o que se percebe, né? A gente não olha para a gente olha para aqueles alunos que não nos dão trabalho. Os alunos que dão trabalho, que é aquele que necessita, o professor ele acaba não olhando, né? A gente acaba até julgando aquele aluno. Ah, aquele aluno não quer nada com nada. A gente não chega a perceber o que aquele aluno está precisando, necessitando, né? Seria isso também? Sim, com certeza. Vejam, olha, eu vou aproveitar essa intervenção da Letícia, eu vou contar para vocês uma história. Em um município desses do interior em que eu estava ministrando aula, uma determinada professora resolveu perguntar aos alunos na sala quem sabia cozinhar. E as pessoas, né, a grande maioria das meninas sabia fazer alguma coisa, mas os meninos não. Aí, sabe o que ela fez? Ela resolveu criar uma oficina dentro da sala de aula, onde uma determinada menina ia ensinar para 3 meninos como fazer alguma coisa. Alguma comida, algum pão, alguma coisa que fosse. Podia ser até café. Então, na verdade, o que era que ela estava fazendo? Ela estava aproveitando um contexto social para fazer os alunos praticarem o texto descritivo, o texto injuntivo. Certo? Então, aquilo foi feito primeiro de forma oral, depois de forma escrita, e dali saíram receitas, tá? Que os meninos tiveram que preparar para o final de ano lá da escola. E foi, assim, um entusiasmo enorme, tanto de parte das meninas como de parte dos meninos, porque o que a professora percebeu? Que a grande maioria deles ia para a sala de aula sem ter tomado café, por exemplo, sem ter comido alguma coisa, porque os pais saíam cedo para trabalhar, não tinha dinheiro para pagar secretária,
Então, eles não sabiam fazer café, não sabiam fazer nada. Quando a mãe deixava o café pronto, muito bem. Quando não dava tempo, eles iam para a escola sem comer. E a partir daí, tá, ela conseguiu fazer com que, na escola, eles próprios trouxessem um ingrediente para o lanche da sala toda. E aquilo foi, assim, muito, muito elogiado pela comunidade, entendeu? Depois as famílias foram chamadas, os pais, né? E se explicou, porque os alunos começaram a pedir ingredientes em casa, né? Então, aquilo foi explicado depois e os pais ficaram extremamente agradecidos com aquilo. Então, a professora não fez nada além de uma prática de letramento, tá? Com leitura e produção de texto, e um projeto de letramento, porque ela manteve aquilo aceso ao longo do ano inteiro. Então, ela criou uma prática de leitura e escrita com visão social. Fantástico. E aí, gente, todos os alunos se engajaram nisso. E isso depois se estendeu para outras turmas da escola. Então, vocês vejam, tá, que cozinhar é uma atividade lúdica para dentro da sala de aula. Então, não se precisa ensinar, trabalhar com a língua portuguesa apenas para ensinar normas. Você também precisa ensinar as normas, como nós já conversamos aqui. Mas não precisa ser só isso. Se vocês fizessem uma pesquisa entre os alunos universitários para saber quantos sabem ler e interpretar um texto e depois fazer um fichamento, vocês sabem disso porque vocês já tiveram que fazer. Então, a grande maioria dos alunos não consegue fazer isso. Por quê? Porque isso não foi feito anteriormente. Então, essa prática, ela precisa existir. E, para fechar a nossa conversa, nessas áreas de linha vermelha, ou consideradas de linha vermelha, é onde mais se precisa dessas práticas sociais, de leitura, de escrita como prática social, ou seja, atividades e projetos de letramento, lúdicos ou não. Então, essa semana, a atividade de vocês é essa, tá? É uma provocação para uma reflexão crítica sobre esses aspectos aí. Vocês poderão usar exemplos que vocês já presenciaram ou que vocês conhecem, tá? Mas procurem sempre colocar a opinião de vocês, tá? Dizer o que vocês acham disso. E a provocação é voltada para a escola pública, tá ok? Para a gente poder trabalhar um pouco esse pensamento crítico em relação à escola pública. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa ou de fazer mais algum comentário? Eu vou tirar aqui a apresentação, tá? Se vocês não tiverem nenhuma outra pergunta ou outro comentário a fazer, eu vou interromper a gravação, porque eu tenho um aviso para dar, tá bom? Muito bem. Então, vamos interromper aqui a gravação.